Você já parou para pensar em como seria a sua vida se você não tivesse essa correria do dia a dia, se você não precisasse ficar se deslocando entre um plantão e outro, hospitais e clínica diferente? Como é que seria a sua vida se verdadeiramente o tempo que você ficasse em casa, de fato, fosse um tempo de qualidade e não um tempo que você utiliza para descansar e para se recuperar para o próximo plantão? Imagina você tendo tempo para ficar com sua família, parece algo impossível, mas não está tão distante assim da realidade, porque eu quero mostrar para vocês algo que eu sei, que eu descobri e que eu também quero compartilhar com vocês. Eu descobri que o nosso tempo é precioso, mas o tempo das pessoas também são, em especial daqueles que nós estamos atendendo. As pessoas não querem mais ficar indo de um lado para o outro, nas clínicas, esperando para ser atendido, esperando nas filas. Elas gostam e elas querem ser atendidas em casa. Isso mesmo, elas querem atendimento domiciliar. O atendimento domiciliar, no ano passado, ele movimentou 12 bilhões de reais apenas no nosso país. E as pessoas que procuram esse atendimento domiciliar, elas sabem que é um valor agregado, né, que é um valor diferente de quem está atendendo dentro de uma clínica. Então, além da gente estar levando um benefício para casa desses pacientes, nós também estamos sendo beneficiados, porque de fato nós estamos entregando um diferencial, algo que a maioria dos profissionais não estão querendo fazer ou não são qualificados para fazer. Aí você vira para mim e fala: tá, Gisele, mas eu me formei e eu não sei atuar, eu acho que isso não é para mim. Pois eu te falo que eu tenho um método desenvolvido que eu consigo sim mostrar para você que é totalmente capaz e que você consegue fazer atendimento domiciliar, beneficiar o seu paciente, beneficiar a sua vida e a vida dos seus familiares. Você que é profissional da saúde, que assim como eu entende que a sua missão é fazer atendimento para as pessoas, um atendimento de excelência e quer ser totalmente diferenciado no mercado, então você precisa escutar e você precisa ver os depoimentos que eu vou estar colocando a seguir para que você entenda que é possível sim fazer o atendimento de excelência. Oi, meu nome é Larissa, eu sou nutricionista e eu tive a oportunidade de realizar o meu primeiro atendimento domiciliar sob orientação da enfermeira Gisele, que é a idealizadora do projeto Portas Abertas. Na minha percepção, o atendimento domiciliar ele é muito desafiador porque a gente entra na casa do paciente sem saber como será e com o que vamos nos deparar. Mas nesse sentido, a Gisele me ensinou algumas técnicas que podem ser aplicadas logo que a gente chega na casa do paciente e que me ajudaram muito a realizar esse atendimento. A minha primeira experiência com atendimento domiciliar foi muito positiva. Eu tenho certeza que as orientações da Gisele foram essenciais para isso. Eu me sinto confiante para continuar realizando atendimentos domiciliares e tenho certeza que vou levar esses ensinamentos para minha prática clínica. Eu me chamo Robertson, sou fisioterapeuta e gostaria de compartilhar um pouco da minha experiência em relação ao método de atendimento domiciliar que a Gisele desenvolveu. Eu percebo que atuar numa equipe multidisciplinar, com o olhar que ela traz, é uma forma que beneficia todos os envolvidos. Os familiares se sentem amparados, o paciente é visto na sua totalidade e a equipe técnica consegue fluir na gestão dos cuidados. Se você se sente inseguro ou tem muitas dúvidas de como agir no atendimento domiciliar, minha dica é: faça o método Portas Abertas. Você vai conseguir dar o primeiro passo e entender que existem detalhes durante o atendimento domiciliar que a faculdade não ensina. A Gisele é uma profissional com um olhar singular, por isso o método tem tanta relevância para quem quer fazer um atendimento domiciliar de forma autônoma dentro da residência dos pacientes. Ela ensina a prática de como agir, de como se comportar e como dar volume aos agendamentos dia após dia. Oi, meu nome é Raíssa, sou técnica de enfermagem, sou formada há 5 anos e hoje eu vim dar uma dica de suma importância para vocês todos que estão me assistindo, que fez um diferencial nos meus atendimentos domiciliares. O método Portas Abertas com a enfermeira Gisele Rosa, ela vai estar instruindo você a fazer um atendimento com qualidade e com mais segurança. Né, que eu sei como que a qualidade dos meus atendimentos mudaram, como que eu pego os atendimentos para fazer, às vezes eu deixava de fazer atendimento porque eu não tinha aquela segurança, como que eu vou chegar lá, como que eu vou fazer, como que eu vou mostrar que eu sou uma boa profissional. Então ela tá aí hoje para poder, com esse método maravilhoso, para poder te instruir a você fazer esse atendimento extraordinário, com muita qualidade, tá bom, gente? Então não perca tempo, se inscreve no método Portas Abertas. Tchauzinho! E depois de ver esses depoimentos, você pode estar se perguntando: como fazer para que isso se solidifique, para que isso possa ser realmente também revertido para você, esse tipo de depoimento, esse tipo de feedback? E, de fato, são coisas que a gente não aprende na escola, que a gente não aprende na faculdade, nenhum professor ensina pra gente tão profundamente como fazer atendimento domiciliar, mas eu vou conseguir te passar isso, porque eu desenvolvi um método e eu quero que você aprenda a fazer atendimento domiciliar. É totalmente possível. Então, fica comigo, porque eu quero te ensinar a fazer
atendimento domiciliar e ser um profissional diferenciado no mercado. Qual é o profissional da saúde que ainda não pensou que escolheu a profissão errada? Assim como você, eu também já pensei nisso. E talvez eu tivesse escolhido a profissão errada. E de fato, essa dúvida vem quando a gente está desanimado, quando a gente está desamparado, quando a gente trabalha muito e a gente não vê o retorno de todo esse esforço, de todo esse trabalho, nem o retorno financeiro, nem o retorno de um feedback positivo. Muito pelo contrário, a gente só recebe mais carga de trabalho e a gente vai somatizando e ficando cada vez mais doente e mais cansado. Então eu sei que isso não foi ensinado no ambiente escolar. Eu sei que isso não foi ensinado na faculdade, né? Porque nunca ninguém falou para você que você poderia fazer atendimento domiciliar. Mas eu tô aqui para te ensinar sim a fazer atendimento domiciliar, é possível profissionalmente falando. E olha que interessante, conforme eu fui trabalhando, né, em instituições, né, fechadas, clínica, hospital, o que eu observei? Que muitas vezes a gente fica engessado no que diz respeito ao atendimento dos pacientes, ao atendimento dos familiares, e muitas vezes não é algo tão simples assim. Porque apesar da gente sim precisar seguir, né, os procedimentos padrões, né, nós também temos a nossa forma de trabalhar, né, nós também temos a nossa forma de gerir os próprios cuidados. Então isso é algo também que deixa a gente engessado e a gente muitas vezes faz um atendimento robótico, um atendimento muito técnico, talvez um pouco distante do que a gente tinha no coração quando a gente começou a fazer a faculdade, não é verdade? E situações como essa, elas foram me trazendo uma inquietude, porque eu ficava me perguntando aonde que eu estou inserida nesse atendimento. Então era como se todos os pacientes que eu fosse atendendo fosse praticamente um mero protocolo e fosse só um a mais na minha lista, só um mais atendido naquele dia. E tem algumas coisas que não dá para abrir a mão, né? Alguns valores, né, que são totalmente importantes para mim, acredito que para você também. E isso é um deles. Eu preciso estar presente no atendimento, as pessoas precisam me conhecer. E engessado a gente não consegue fazer isso. Por isso que eu gosto e falo para vocês que é para fazer atendimento domiciliar. Eu sempre ficava pensando que eu tenho muito mais para entregar para os pacientes. Eu tenho muito mais capacidade técnica e capacidade de mobilizar um cuidado com muito mais qualidade. E que dentro das instituições e de uma forma tão sobrecarregada e tão exaustiva, eu não conseguia me doar do jeito que eu gostaria. E eu ficava me perguntando como fazer para sair dessa cascata, onde eu me encontrava no meio de muitos plantões exaustivos, sem dormir direito, sem ficar com a minha família, sendo pouco remunerada, passando muito tempo do meu dia e da minha vida num ambiente de trabalho. Eu sei que não é fácil, para mim também não foi, mas eu tive a oportunidade de virar a chave nesse sentido, e eu fiz o meu primeiro atendimento domiciliar. E isso foi algo muito importante, porque eu consegui descobrir o verdadeiro valor do meu atendimento. E eu fiz ele com muito carinho, eu fui um pouco insegura, porque entrar na casa das famílias não é tão simples assim, eu sei que não é, mas eu já passei por isso e eu falo pra vocês, é totalmente possível. E quando eu fiz o meu primeiro atendimento, e depois quando eu cheguei em casa, passou algum tempo e eu recebi a mensagem da filha, e essa filha me disse assim: Gisele, a mãe adorou o teu atendimento e agora ela pediu para que sempre eu te chamasse. Ou seja, ela sempre me queria como enfermeira nos próximos atendimentos. E isso me deixou muito contente, me deixou com o coração feliz e entendendo que eu estava no caminho certo. Porque uma vez que eu providencio um bom atendimento para um paciente, eu torno esse vínculo muito mais duradouro, E a gente tendo pacientes fiéis, pessoas que estão ali sempre chamando a gente consegue liderar, a gente consegue organizar de uma forma muito melhor esse atendimento, sobrando muito mais espaço, sobrando muito mais tempo para a gente fazer outras atividades. E depois desse atendimento domiciliar, eu fiquei pensando, isso é sensacional. Eu preciso organizar e eu preciso recapitular tudo que eu fiz para eu entender de que forma que eu podia multiplicar isso. E de fato foi o que eu fiz. Eu tentei organizar o que eu tinha feito do início ao fim do atendimento. E simplesmente isso mudou a minha vida, porque eu comecei a fazer um atendimento após o outro. Colegas de trabalho me indicavam, pacientes indicavam para outros pacientes, famílias me direcionavam para outras famílias. E quando eu via, as pessoas já estavam me procurando ou por ligação ou por mensagem, mas eu estava sendo referenciada para outras pessoas. E eu estava, assim, com uma agenda bem gratificante, com uma agenda bem satisfatória ao longo da semana. E toda essa caminhada, todo esse trajeto se transformou no método Portas Abertas, que é esse método tão especial que eu elaborei com muito carinho, que foram aí alguns anos de vivência minha dentro da casa dos pacientes que me fizeram entender
que existe uma rotina, existe um padrão de atendimento que as pessoas gostam, né, que as pessoas esperam que o profissional de saúde faça quando estão inseridos dentro da sua casa, mas que a maioria dos profissionais deixam passar despercebidos, não se atentam, mas que isso faz toda a diferença, porque isso de fato é o que vai fazer com que você crie vínculos junto com essa família. E eu consegui desenhar isso, eu consegui entender esse padrão, e eu fiz o método Portas Abertas porque eu quero compartilhar com você. Porque do mesmo jeito que eu fui beneficiada com esse método, né, criado por mim, eu também quero compartilhar com vocês para que vocês também possam fazer atendimento domiciliar e ter uma vida tranquila, ter uma vida plena, com qualidade de vida, perto das pessoas que você ama, para que você possa ter a sua vida tranquila, para que você possa de fato conseguir entrar num equilíbrio profissional, emocional e pessoal, para que você possa ter uma vida plena, tranquila, com o método Portas Abertas. E uma das coisas que eu aprendi assim que eu comecei a fazer atendimento domiciliar é que a primeira impressão é a que fica sim. Quando a gente fala em atendimento domiciliar, a gente precisa já dar atendimento diferenciado desde o primeiro contato. É a experiência que a pessoa está tendo contigo tem que ser 100% desde o início, isso mesmo. Então, quando alguém te ligar, você não pode falar para essa pessoa que você quer continuar falando com ela pelo WhatsApp, porque você não sabe o real motivo pelo qual ela está te ligando. Pode ser que ela esteja no horário do almoço, pode ser que ela esteja corrida, né, durante o dia, pode ser que ela não tenha tanta facilidade assim de utilizar o WhatsApp. É verdade, gente, nem todo mundo está acostumado, nem todo mundo tem essa facilidade. Então, nós precisamos entender, quando essa pessoa faz esse primeiro contato, ela fez através de uma ligação, então continue através de uma ligação. Essa pessoa fez contato pelo WhatsApp, tudo bem, continue conversando com essa pessoa pelo WhatsApp, mas sempre atenda essa pessoa da forma com que ela iniciou o contato. E principalmente, se você está num ambiente ruidoso ou num momento que você não consegue estar dando uma atenção suficiente para essa pessoa, você precisa se organizar, se retirar desse local e dar 100% da sua atenção para essa pessoa que acabou de fazer a ligação para você. Isso vai ser o diferencial, porque se coloque no lugar dessa pessoa. Eles estão te procurando para fazer um atendimento domiciliar, pressupondo que você vai dar uma atenção especial para esse paciente, para essa família. Você é um profissional da saúde. Se esse profissional da saúde não está atendendo logo no telefone, né, no primeiro telefonema de forma adequada, então é bem provável que ao longo dos atendimentos ele também não vai dar tanta atenção assim como deveria. Então, logo no início, a pessoa ela já está te avaliando. Aí ela não está te avaliando através do teu currículo, ela está te avaliando pelo seu tom de voz, a forma que você está atendendo, o que você está falando para ela e a forma com que você recebeu esse primeiro contato. Então vamos supor que por sorte você conseguiu marcar um atendimento domiciliar. Você pegou o endereço do paciente, você só perguntou o que o paciente tinha e te falaram que ele está emagrecendo, emagreceu muito nos últimos meses, nas últimas semanas, e você tem essas informações e desliga o telefone ou finaliza ali a conversa. Você tem duas coisas. Você tem um endereço e um sonho, mas você não está preparado para ir atender esse paciente, porque você não sabe nem por onde começar, quando colocar os pés dentro da casa do paciente. E é por isso que eu ensino a técnica dos 4Ds, que é uma técnica que eu bolei, é uma estratégia para que a gente consiga contemplar tudo o que a gente precisa saber antes de fazer esse atendimento domiciliar. Aqui comigo, nessa aula, eu vou te ensinar essa técnica e com certeza você já vai sair da estaca zero e já vai estar à frente de muitas pessoas que estão querendo fazer atendimento domiciliar. A técnica dos 4Ds é uma técnica simples que eu bolei para fazer com que você se lembre de como fazer para abordar nesse primeiro contato. Então, o primeiro D nada mais é do que os dados do paciente, ou seja, o nome completo, o endereço, né? Então, são os dados básicos desse paciente para que você consiga aí organizar um prontuário. O segundo D são as doenças de base, ou seja, você começa a conversar com essa pessoa que entrou em contato contigo e pergunta, né, o histórico desse paciente, quais foram as principais doenças, né, que foram abordadas ao longo da vida, se já fez cirurgia, se já teve internado, desde quando está esse emagrecimento. Acreditem, as pessoas não vão estranhar vocês perguntando. Isso eu faço diariamente, eu faço constantemente. Ele sabe que do outro lado tem um profissional que está organizado para conseguir pegar algumas informações e para conseguir fazer com que seja executado esse atendimento de forma integral e de forma bem sucedida. Então, a técnica dos 4Ds ela pode ser aplicada sem medo algum. Dados de saúde pode ser perguntado por telefone, pode ser perguntado através de mensagens e as pessoas fazem questão, acreditem, os familiares eles fazem questão de explicar pra gente tudo, previamente, mesmo sem a gente conhecer, eles falam, eles relatam como que foi os últimos meses do paciente do qual a gente está indo atender.
E a gente aproveita o gancho nessa conversa, né, sobre o histórico de saúde e a gente também pergunta qual que é a demanda atual, ou seja, a pessoa está ligando por qual motivo? Ah, emagreceu nas últimas semanas? Então a gente começa já a fazer algumas perguntas, né? Então, se fez um tratamento, por exemplo, com antibiótico, se teve uma queda, então quais foram as circunstâncias possíveis que fez com que esse paciente ele começasse a perder peso nos últimos meses ou nas últimas semanas. E finalmente a gente vai para o último D, que é a dinâmica do atendimento, ou seja, de que forma que você vai se organizar para fazer esse atendimento no domicílio? Porque você precisa se organizar, né, ter mais ou menos em mente, né, uma estratégia, ou de repente trazer, né, alguns exemplos da sua carreira, do que você já vivenciou, para que quando você entre nesse domicílio, você já saiba mais ou menos o ponto de partida. Então, os dados do paciente, doenças de base, demanda atual e dinâmica do atendimento é a técnica dos 4Ds, que vai fazer com que você chegue no ambiente onde essa família está, tendo mais ou menos uma estratégia ou já tendo algo em mente que vai fazer com que você chegue com mais segurança dentro da casa. Então, veja se isso não é totalmente diferente daquela outra realidade em que a pessoa tinha apenas a demanda e o endereço, né? Então, a segurança com que um profissional chega quando ele aplica a técnica dos 4Ds é muito diferente. Por isso, eu ensino essa técnica, eu recomendo e eu faço diariamente. Eu aplico a técnica dos 4Ds. E é claro que na medida que você for aumentando a sua agenda, vai começar a surgir alguns problemas, né? Problemas no sentido de alguns desafios, né? Coisas que talvez você não esteja tão preparado assim para atuar, ou talvez nunca tenha visto na prática, ou só escutado falar. Mas não tem problema, porque as principais situações que ocorrem dentro dos domicílios, eu vou passar para vocês, eu vou explicar como que a gente faz para resolver. Uma das principais dificuldades que o profissional da saúde tem é como fazer para lidar com a família. Sim, eu tenho vários relatos de colegas de trabalho, de pessoas que me procuram para perguntar como que eu faço para lidar com um familiar que é difícil, aquele familiar que não tem um trato fácil, aquele familiar que traz problema, ou aquele familiar talvez que é uma incógnita. Pois eu vou falar para você, tem pessoas que estão no ambiente domiciliar que elas podem ser facilitadoras ou que elas podem ser um tropeço para você. E essas pessoas, geralmente, elas são líderes. Sim, elas são líderes, mas não essas líderes que organiza, que gerencia, que arruma medicação, que está responsável pela compra. Eu estou falando daquela liderança em que uma simples manifestação da pessoa, um simples agir dessa pessoa tem a capacidade de mudar toda a conduta, tanto dos profissionais que estão ali envolvidos, como também do próprio paciente, porque existem inúmeros fatores que influenciam os cuidados dentro da casa do paciente, e uma dessas é um familiar que talvez esteja precisando com que você faça uma abordagem diferente com ele. Sim, você precisa tentar entender quem é esse familiar que está, talvez, não prejudicando, mas talvez atrapalhando um pouquinho aí o seu cuidado, o desenvolvimento das suas ações. E você conseguindo identificar quem é essa pessoa, você consegue trazer essa pessoa para você. E você trazendo ela para o seu lado, você identifica, porque você ajuda, você esclarece quais são as dúvidas, você consegue dar entendimento para essa pessoa, qual o seu real objetivo e a forma com que você está fazendo para que, de fato, as suas ações elas deem certo para o paciente que está sendo monitorado. Então, identificar na família quem é a pessoa capaz de liderar, né, toda essa atmosfera de organização é muito importante, porque você vai trazê-la para você e conversando de uma forma diferente, você consegue esclarecer algumas coisas que talvez estavam subentendidas no atendimento. Fazer um atendimento de excelência e eu vou trazendo as práticas do meu dia a dia, ou seja, eu não vou trazer nada exaustivo, muito pelo contrário, eu creio
né, que tempo, para todos nós, ele é limitado. E nós precisamos, sim, fazer o bom gerenciamento do tempo que nós temos disponível. Então, também em respeito, né, à sua vontade de ter mais qualidade de vida, as aulas, elas são bem curtas, elas são compactadas, porque eu quero que, de fato, você encontre no título a resposta que você quer, né? Ou seja, logo no título você vai saber o que está dentro daquela aula. Dentro desse conteúdo, dentro dessas 5 etapas do processo de atendimento, além da técnica dos 4Ds, além de como abordar o paciente, que é algo que eu já expliquei aqui nesse vídeo, você também vai encontrar a técnica FASH, né, que é uma técnica extremamente importante para que você consiga concluir o atendimento do paciente depois que você está dentro da casa dele. E eu também vou compartilhar com vocês documentos, vou compartilhar também algumas planilhas, ou seja, materiais importantes para que você consiga dar o passo inicial cada vez com mais segurança, de uma forma que te deixe mais munido, né, de informação e de estratégias de atendimento. E além de tudo isso, eu tenho um bônus incrível para você. Você vai ter acesso vitalício a todas as aulas. Você vai ter um encontro quinzenal comigo, onde a gente vai conseguir compartilhar as suas dúvidas. Eu vou conseguir te ajudar de forma simultânea, ou seja, né, você vai estar passando pela prática e eu vou estar conseguindo te orientar para que você consiga, de fato, colocar o método Portas Abertas em prática. E principalmente, se por algum motivo você acha que o método ele não vai ser eficaz, se você não gostou, se talvez você acha que não vai estar te trazendo mais pacientes, você pode fazer o cancelamento. Dentro de 30 dias você pode cancelar o método Portas Abertas, que nós vamos devolver o seu dinheiro sem questionamento, sem problema algum. Mas eu tenho tanta certeza que esse método funciona que eu acho bem improvável que isso vai acontecer. Você vai querer assistir todas as aulas, você vai querer ter um encontro comigo quinzenal, porque nós vamos juntos conseguir construir a sua caminhada, a sua jornada dentro do método Portas Abertas. E por falar em investimento, quanto que você acha que custa o método Portas Abertas? Lembrando que é um conhecimento de 10 anos compactado em 5 etapas que eu vou estar dando para você de forma sintetizada, totalmente organizada, um raciocínio lógico que você consegue colocar em prática. Esse valor, ele está num preço muito acessível, perto do retorno que vai te gerar. E o valor é 12 vezes de R$ 39,62. Eu tenho certeza que esse valor rapidamente já vai ser retornado com o seu primeiro atendimento e com a primeira porta que vai se abrir para você depois que você adquirir o método Portas Abertas. Se tudo isso que eu te falei faz sentido para você, clique no botão aqui embaixo e adquira já o método Portas Abertas. Esse método tão especial que vai fazer você mudar de vida, porque de fato nós somos conduzidos a pensar de um jeito quando a gente está estudando e quando a gente começa a trabalhar. E com o método Portas Abertas, você vai ver que existe um leque de possibilidades para você estar atuando como profissional da saúde. Assim que você clicar logo aqui embaixo e adquirir o método Portas Abertas, você já vai ter acesso na mesma hora a todas as aulas que estão disponíveis na plataforma. Lembrando que é através do Hotmart que você vai estar adquirindo e é a maior plataforma de aulas online da América Latina. Você vai poder acessar do seu celular, do tablet, do computador, na comodidade que você quer, da forma que você quiser. E eu também vou te mandar um e-mail, porque eu preciso te encaminhar um formulário para eu entender melhor quem é você, quais são as suas dificuldades e a melhor forma que eu vou achar para poder te ajudar. Então, qualquer dificuldade que você tenha e todas as informações, a gente vai conseguir se comunicar ali pelo e-mail. Você vai ter esse suporte integral e também você vai conseguir acessar o cronograma que está disponível para as aulas. Vamos fazer então o nosso primeiro combinado? Clique no botão embaixo, garanta o seu acesso ao método Portas Abertas e eu te prometo que nós vamos andar de mãos dadas do início até o fim da sua jornada e garantir o seu sucesso dentro do método Portas Abertas, porque de fato ele vai fazer diferença na sua vida. Vamos juntos transformar toda a sua insegurança em ações assertivas, todas as suas dificuldades em ações que vão fazer a diferença na sua vida, na vida das pessoas que você atende, na vida inclusive dos seus familiares, porque você com certeza vai ter tempo disponível de sobra para ficar com eles. Então não tenha dúvida que esse método vai fazer total diferença na sua vida, porque eu tenho certeza que você vai se tornar referência aonde você estiver. Referência para os familiares, referência como profissional, inclusive admirado pelos seus colegas de trabalho. Então, com certeza, a gente vai se encontrar nas próximas aulas. Eu vou ficar aguardando por você.